Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo em paz, os familiares também. Vamos dar início agora à nossa videoaula sobre queda livre, que é uma continuação, não tanto uma continuação, mas tem a ver com o que nós estudamos nas outras matérias, como movimento uniformemente variável, aceleração e velocidade. Está na unidade 2, na página de 10 a 15 do livro de vocês. Dá uma olhada lá para ajudar no entendimento. Vamos ver então o que vem a ser queda livre. Queda livre é um movimento vertical que consiste na queda dos corpos sem o efeito da força de atrito. Ou seja, nós aqui não vamos considerar a força de atrito, né? Nós sabemos que toda vez que um corpo está caindo, ele tem um atrito com o ar, né? Nós não vamos considerar isso. Aqui na Terra, alguns corpos que caem de pequenas alturas em relação ao chão fazem-no de maneira próxima a uma queda livre ideal. Okay? Isso aqui basicamente é a queda livre. Mas o que vem a ser queda livre efetivamente? O movimento de queda livre foi estudado pelo físico Galileu Galilei. De acordo com seus estudos, Galileu mostrou que corpos em queda livre, mesmo tendo massa diferente, chegariam ao chão ao mesmo tempo, pois estariam sujeitos à mesma aceleração. Que aceleração é essa? A aceleração da gravidade. A queda livre é, portanto, um movimento descrito pelos corpos abandonados a uma certa altura, que acontece exclusivamente pelo efeito da gravidade. No determinado local, né? Naquele local ali. Nós sabemos que a gravidade, mesmo aqui na Terra, ela pode variar de local para local, dependendo por exemplo, da altitude que a pessoa esteja, né? Nós vimos isso na aula passada. Então, Galileu ele percebeu que, mesmo tendo massa diferente, os corpos podiam chegar no chão ao mesmo tempo, devido à ação da gravidade, né? Nesse tipo de movimento, nós vamos desconsiderar, conforme nós já falamos, as forças de arraste ou atrito. Queda livre, então, é um movimento uniformemente variável. Então, conforme eu falei, tem a ver com a matéria que nós estudamos, né, nas aulas passadas, tem a ver com o movimento uniformemente variável, o MOVE. Então, aquelas equações do MOVE, nós vamos passar a usar também aqui em queda livre. Ou seja, um corpo em queda livre tem a sua velocidade aumentada a taxas constantes. Então, de acordo com a altura, conforme ele vai caindo, a sua velocidade também vai aumentando. Por isso que é variado. Movimento uniforme, mas variado. Ou seja, a velocidade varia. Quando um corpo é abandonado em alturas próximas à superfície da Terra, a velocidade em que ele cai aumenta a uma taxa de 10 metros por segundo. O que é o mesmo que dizer que a aceleração da gravidade terrestre é 10 metros por segundo ao quadrado, ou cerca de 36 km por hora a cada segundo. É isso que acontece quando o corpo está em queda livre. Nós vamos ver aqui esse esquema aqui interessante. Ó. No ar, nós vemos aqui a maçã, tem uma massa, uma pena tem uma massa. Vocês vão perceber, lógico, né, que a maçã ela tende a chegar ao solo primeiro do que a pena, né? Lógico. Isso porque aqui está envolvido os coeficientes de arrasto e de atrito, né? O atrito, por exemplo, impede que a pena ela tenha a mesma velocidade que a maçã na hora que ela está em queda livre. Só que no vácuo, quando a gente despreza o arrasto e o atrito do ar, por exemplo, a pena e a maçã elas caem juntas, porque elas estão sob o efeito da mesma aceleração. Então elas vão cair juntas. Já quando tem a consideração do ar, quando nós levamos em consideração o ar, nós vamos ver que esse fenômeno aqui acontece, né? Que é o que acontece na nossa realidade quando nós vemos, né? Se a gente joga um objeto mais pesado e o outro mais leve, o objeto mais pesado ele tende a chegar no solo primeiro do que o objeto mais leve, né? Nós vemos isso. Mas no vácuo acontece exatamente igual. Os dois objetos vão chegar ao solo no mesmo instante de tempo. Exemplos de queda livre.
Quaisquer corpos pesados e que têm uma pequena área de contato com o ar podem descrever um movimento muito próximo àquilo que se entende por queda livre, caso solto em pequenas alturas em relação ao solo. Vamos ver aqui então alguns exemplos. Uma bola de boliche solta à altura do quadril, um livro pesado que cai da superfície de uma mesa, uma chave de roda que cai do porta-malas de um carro, um aparelho celular que cai do bolso de uma jaqueta. Isso aqui são alguns exemplos do que nós podemos entender como uma coisa, um objeto também queda livre, né? Uma bola de boliche, se você pegar da sua altura, do seu quadril, da altura do seu quadril e soltar, você vai ver que ela se dirige ao solo em uma determinada situação. Já um livro, quando cai de cima da mesa, também, e assim por diante, né? Esses são exemplos claros de queda livre. Então, na queda livre, assumindo que o corpo é abandonado a certa altura, ou seja, encontra-se inicialmente em repouso, as equações a serem utilizadas serão estas. A partir de agora, vamos entrar na prática de como nós vamos ver ou calcular a queda livre. Então, primeira coisa, nós vamos perceber ou começar a ver que se ele está abandonado a uma certa altura, ele encontra-se inicialmente em repouso. Imaginemos que você mora no segundo andar e vai soltar, vai jogar a chave para uma pessoa que está pedindo lá embaixo. Quando você soltar a chave, ela saiu do repouso, né? Ela estava na sua mão, você soltou, então ela parte do repouso. Então vamos ver como é que vai ser feito o cálculo disso. A equação da velocidade do corpo na queda livre vai ser essa. Velocidade vai ser igual a gravidade vezes o tempo. Lembram-se no Move, a equação da velocidade, que era velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo? Agora a aceleração ela é substituída por g, que é gravidade, nada mais é do que a aceleração. Já que nós estamos considerando que a velocidade inicial parte do repouso, então se parte do repouso é zero. E a velocidade final, então velocidade final é igual a gravidade vezes o tempo, que é a velocidade da queda em metro por segundo, a aceleração da gravidade, intervalo de tempo. Mas essa daqui é a mesma fórmula que nós vimos na equação horária da velocidade. V é igual a V0 mais AT. Então a equação anterior é usada para determinar a velocidade em que um corpo move-se durante o movimento de queda livre. Ali nós usamos a velocidade com que ele cai, né? Para tanto, basta multiplicar o tempo da queda medido em segundos com o modo da aceleração da gravidade. Multiplicar tempo pela gravidade, está resolvido o problema. Agora nós vamos calcular a altura, ou seja, o espaço. A equação da altura da queda livre ela é dada por essa fórmula. A altura é igual a g, gravidade, vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Lembra-se da fórmula do espaço, que nós tínhamos assim, que era S igual a S0, mais VT mais AT ao quadrado dividido por 2? Aquela fórmula que nós vimos na aula passada. Pois bem, não devemos nos esquecer que a altura também é um espaço, né? Nós temos que associar isso, inclusive foi até falado na aula passada, que espaço podia ser medido a altura, comprimento, a largura é um espaço, que a gente tem que entender dessa forma. Então a altura aqui nada mais é do que o S final naquela fórmula que nós já vimos. Bom, por que eu não considero aqui a altura inicial? Porque já que eu estou em repouso, a altura também vai ser zero. O espaço vai ser zero. Começa do zero, né, da onde eu larguei até onde ele caiu. Então, vai ser a final menos a inicial. A inicial, nesse caso aqui, vai ser zero. Por meio da equação então acima mostrada, é possível determinar tanto a altura quanto o tempo de queda de um corpo em queda livre. Mas percebam que eu não usei aqui a fórmula da velocidade. Não dá para calcular a velocidade quando eu estou calculando a altura. Então nós temos que manter atenção para saber a hora de usar uma ou outra fórmula. Agora nós vamos para a equação de Torricelli. Mais uma vez lembrando a vocês, a equação de Torricelli é a única que nós usamos
quando não se tem o tempo. Veja que nós temos aqui nessa equação a velocidade e nós temos a altura. Nós não temos aqui o tempo. Então ela é apropriada nessa situação, quando o tempo não está sendo citado na questão. Ou quando você não quer saber o tempo de queda, por exemplo. Vamos ver agora na prática um exemplo. Sabendo que um corpo leva 2 segundos para chegar ao chão, após ter sido abandonado a uma altura em relação ao solo, calcule a altura em que esse corpo foi abandonado em metros. Então, a primeira coisa, vamos usar a equação de Torricelli? Não, não vamos usar ela. Por quê? Porque eu tenho tempo, 2 segundos. Vamos utilizar a equação da velocidade? Não, porque aqui ele não pede. Na velocidade ele pede o quê? A altura. Então, essa é a fórmula que vamos usar, a fórmula da altura. A altura é o que ele quer saber. Vai ser igual à gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, multiplicado pelo tempo, que é 2 segundos, 2 ao quadrado. Então fica 10 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 10 vezes 4, 40, dividido por 2. Achamos a altura nesse determinado tempo. Outro exemplo aqui para nós visualizarmos melhor essas questões. Uma bola de basquete é abandonada a uma altura de 5 metros. Beleza, ele me deu a altura. Se essa bola estiver movendo-se em queda livre, qual será a sua velocidade imediatamente antes de tocar o chão? Então nós vemos aqui o que? Ele me deu a altura e quer saber a velocidade. Ele me deu tempo? Não, ele não me deu tempo. Então vejam bem, na fórmula da velocidade é gravidade vezes o tempo. Na fórmula da altura é gravidade vezes o tempo ao quadrado. Só que aqui ele me dá a altura, me dá a velocidade, mas não me dá o tempo. Então qual é a fórmula que eu vou usar? Só pode ser a de Torricelli, que é a única que não usa tempo. Então eu vou ter velocidade, que eu quero saber, vai ser igual a 2 vezes a gravidade vezes a altura. 2 vezes 10, que é a gravidade, vezes a altura, que é 5. Isso aqui vai dar 100. V ao quadrado vai ser igual a 100. Então, para me tirar o expoente daqui do V, eu vou colocar V igual a 100 ao quadrado, que é igual a 10 metros por segundo, ou 36 km por hora. Outro exemplo. Um objeto é abandonado a certa altura em relação ao solo, descrevendo o movimento de queda livre. Admitindo que a aceleração da gravidade local seja de 10 metros por segundo ao quadrado, qual é o tempo em segundos necessários para que esse objeto atinja uma velocidade de 108 km por hora? Bom, aqui você já tem que tomar um certo cuidado, porque a gravidade está em metros por segundo ao quadrado, só que a velocidade está em km por hora. Então você não vai poder fazer essa conta de imediato, porque você está com o sistema internacional aqui não está batendo. Isso aqui não é sistema internacional, isso aqui está no sistema internacional. Então você vai ter que converter km por hora para internacional. Esse é o primeiro problema que você vai ter que solucionar. Depois, nós vamos ter que entender agora qual fórmula nós vamos usar. Então ele diz que um objeto é abandonado a certa altura, não me disse a altura, descrevendo o movimento em queda livre. Admitindo que a gravidade seja essa, qual é o tempo em que ele atinge a velocidade? Então veja bem, ele não me diz a altura, mas quer saber o tempo, e em segundos. Então quer dizer, ele quer saber o tempo. Não posso usar Torricelli, porque Torricelli não tem tempo. Não posso usar a altura, porque ele não me dá a altura. Então só me resta a equação da velocidade. Primeiro problema a ser resolvido é transformar 108 km por hora em metros por segundo. Está transformado, 30 metros por segundo. Agora eu aplico a fórmula da velocidade. Velocidade, que é 30, vai ser igual a 10, que é a gravidade, vezes o tempo, que é o que eu quero saber. 30 é igual a, aliás, T é igual a 30 dividido por 10. O tempo é 3 segundos. Perceberam então, meus alunos, como é que é importante a gente interpretar o texto para saber que fórmula nós vamos usar? Então, muita atenção na hora de fazer esses exercícios para que você use a fórmula correta. E não se esqueçam, mais uma vez,
de passar sempre o sistema internacional, ainda mais quando no enunciado o enunciado dá o tempo em segundos, a velocidade em km por hora e assim por diante. É sempre mais fácil passar km por hora para segundos, ou no caso metros por segundo, né, do que passar segundos para hora. Né? É sempre mais fácil passar a velocidade ou km por hora para metros por segundo. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Estou colocando exercício lá para vocês entenderem melhor ainda no portal, exercitarem, praticarem. Na próxima videoaula vamos ver outra particularidade com respeito a esse tipo de situação. E aí vocês continuem estudando, continuem se cuidando para que nós em breve venhamos a nos ver novamente na nossa sala de aula. Um abraço aí a todos.